Graças e paz, irmãos. Amém. Nessa noite, o tema da nossa reflexão, a igreja pode ler comigo o tema? O chamado para uma vida transformada. Ou seja, uma vida que não é estagnada, parada, afundada, mas uma vida que ela encontra uma satisfação muito especial em Cristo. E que nada neste mundo pode substituir isso. Parece que falar de transformação de vida, às vezes no nosso entender, eu fico a pensar se é uma mudança de salário, ou uma transformação de vida, é uma mudança de um bairro, uma transformação de vida é uma plástica, uma transformação de vida é sair de um status social meio acanhado e ir para um status social que você ali se sente muito, muito bem. O que seria uma vida transformada? E viver isso, irmãos. A mensagem desta noite é uma mensagem para pensarmos nas nossas decisões, no nosso dia a dia. A reflexão nesta noite é para ver, olhar no espelho e ver se eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, eu sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Ou será que quando eu estou olhando para a minha vida, eu estou vendo o perfil de Cristo em mim? Gostaria que o Espírito Santo levasse cada um da gente a este local de reflexão e que Ele, da forma dele, ministrasse aos nossos corações. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, um texto bem conhecido da igreja. Enquanto os irmãos estão abrindo a sua Bíblia, reforço o convite para sábado, o culto da juventude, e domingo à noite a cantata de Páscoa, com coro Asas da Alva. Está linda, tá bom? Vamos fazer a leitura? Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? Isso, dá uma movimentada aí, nesse frio gostoso que está o nosso templo. Vamos todos ler em uma só voz? Vamos lá? Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereça do culto de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O verso 2? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja pode sentar, obrigado, glória a Deus por essa palavra bem conhecida. Pois é, irmãos, se alguém chegasse para você amanhã no seu trabalho, ou na sala de aula, na faculdade, ou no ônibus, e perguntasse: olha, acho que tu é cristão, né? Me explica aí, o que é ter uma vida transformada por Cristo? Ou seja, o que é nascer de novo? Eu ouço isso e não consigo entender. Você pode me explicar o que é? O que você iria dizer? O que você falaria com essa pergunta? Olhando para este texto, irmãos, nós vamos tentar procurar responder essa pergunta, prestando atenção, focando no último verso, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sala de aconselhamento, sempre ouço uma pergunta, ou nos corredores: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, como entender a vontade de Deus para a minha vida?
Pastor, essa é a vontade de Deus para a minha vida? Quem aqui já fez essa pergunta? Levanta a mão. Bastante, irmãos. Pois é, eu entendo, olhando para o texto, o que significa uma vida transformada por Deus. É aquela vida que procura viver a vontade de Deus. Se você procurar viver a vontade de Deus, sua vida não será mais a mesma. Suas escolhas não serão as mesmas. O que você vê não será mais o mesmo. O que você ouve, o que você veste, a sua companhia, a sua forma de entrar no templo, a sua forma de adorar, tudo isso que eu acabei de falar é transformação. A sua forma de educar os filhos, a sua forma de resolver um conflito, é diferente. É muito diferente. A sua forma de lidar com as adversidades, com a aflição da vida. Hoje eu estava conversando com uma irmã, não é do nosso ministério, mas ela falava que recentemente ouviu do médico um diagnóstico não muito bom. Um diagnóstico, e esse diagnóstico deixaria qualquer um arrasado. E a ficha caiu no mesmo instante com que ela estava. E ela disse, e ela lembrou que tem um Deus que cuida dela. E ela iria enfrentar aquela situação confiando no poder de Deus. Isso é diferente. Isso é diferente. Então, olhando para o texto, pastor, eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero aprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois é, irmãos. Isso me faz lembrar de um desenho que eu assisti com Heloísa, recentemente. Fala dos heróis da fé. E essa heroína era uma heroína. Era uma missionária, se tornou uma missionária, o nome dela é Corrie ten Boom. Ela foi uma mulher holandesa famosa por seu papel de resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 15 de abril de 1892, na Holanda. Ela era membro de uma família cristã bastante dedicada, com seu pai, com sua mãe, com a sua irmã. E durante a ocupação nazista, a família ten Boom, que é a família dela, tá bom? Começou a esconder judeus em sua residência, ajudando muitos judeus a escapar da perseguição. Mas só que descobriram. E aquela família toda ali, aquela família foi presa. E aquela família, ela foi levada para o campo de quê? De concentração. Aí alguém pergunta, será que um campo de concentração, olhando nesse aspecto, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como enxergar isso? Sem reclamar. Como enxergar as adversidades da vida confiando no poder de Deus? Como enxergar um agora não de Deus dando graças a Ele? Difícil. E conta a história que separou os três: o pai, a mãe e as irmãs. E o pai veio a falecer. E ela foi transferida de um campo de concentração para outra. E diz quem ela acabou encontrando: a irmã mais velha dela. E a irmã mais velha dela era uma irmã cheia de fé. Sabe aquela mulher que brilha a luz de Cristo? Era ela. Eu e Heloísa assistindo esse filme, tá bom? E o que acontece é que no campo de concentração, o lugar, o alojamento era só de mulheres. E lá, ela ficou num alojamento onde só tinha o quê? Pulga. Era uma peste de pulga. Ela e a irmã. E ela sentou lá, deitou e começou a se coçar. E ela veio aquele desejo de reclamar: meu Deus, e que é isso que a gente está passando? E isso, aquilo. Irmã, não murmure. Vamos agradecer a Deus pelas pulgas, porque quem sabe isso aqui, Deus tinha um propósito nisso aqui. E ela como? Essa mulher está ficando doida. Irmãos, por causa daquela peste de pulga, veja o que é
Veja como Deus trabalha. E realmente a gente não entende não, a mente da gente é muito limitada. E aconteceu que devido àquela peste de pulga, nenhum soldado podia entrar naquele alojamento. E o que foi que aquela irmã mais velha fez? Começou a evangelizar. Começou a trazer esperança para um local de morte. Começou a falar de Jesus. Começou a falar que tinha esperança para aquelas mulheres e que aquele local não era o fim delas. E a fisionomia daquelas mulheres, quando conheceram Jesus, começou a mudar. Jesus tem um plano lindo, meu irmão. Jesus tem um plano lindo na minha e na sua vida. A gente precisa confiar. E o resultado, aquela irmã dela pegou uma tuberculose e faleceu, dentro do campo. E agora? Ela sozinha. E ela foi entendendo ali, por meio do testemunho da irmã, o propósito de Deus dela, dentro daquele campo de concentração. E acontece que em certo momento, acontece que os aliados vieram e resgataram. Ela foi solta, ela pensava que seria morta. Ela foi solta. E no filme, ela começou a testemunhar o poder de Deus e falar o que Deus fez num campo de concentração. Veja, ela estava vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela teve a vida transformada por uma situação muito difícil. E sabe com quem ela encontra uma bela manhã de domingo? Ela encontra com um soldado que a maltratou, que a empurrou. O soldado que era um carrasco. E aquele soldado apareceu para ela e quero pedir perdão por tudo que eu fiz. E ela perdoou e falou de Jesus, e aquele soldado teve um encontro com Cristo, por meio do testemunho dela. Pois é, irmãos, nossa vida, nós estamos vivendo essa transformação, dia após dia, se estamos debaixo da vontade de Deus. E eu quero responder com os irmãos essa pergunta: o que preciso fazer para ter uma vida transformada por Deus? O que eu preciso fazer para atender o chamado de Deus e ter uma vida transformada por Ele? Minha vida e a sua vida, se você crer, todos os dias Deus está mexendo. É um pouquinho ali e um pouquinho aqui. A gente não está mais, ou não deveria. Devemos estar mais parecidos com Jesus. Essa é a transformação. Então, o que primeiro nós podemos fazer? A primeira coisa que o texto nos diz, o que eu preciso fazer para ter uma vida transformada por Deus, acredite, é oferecer a si mesmo como oferta agradável a Ele. Veja o que diz o verso 1. Oferecer a si mesmo como uma oferta agradável a Ele. Veja o que diz o verso 1, a igreja pode ler comigo? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, santo. Primeira coisa, para ter uma vida transformada por Deus, é oferecer a si mesmo como oferta agradável a Ele. Esse primeiro texto, esse verso 1, fala sobre adoração. Observe o que Paulo diz: eu rogo, eu peço, eu suplico pela misericórdia de Deus, somente por Ele. Porque Paulo entende, depois dos 11 primeiros capítulos, onde Paulo está falando da forma doutrinária, Paulo está falando, por exemplo, que o Evangelho é poder de Deus. Paulo está falando nos primeiros capítulos que todos os seres humanos pecaram e estão distantes da glória de Deus, que a salvação e a justificação é por Jesus Cristo. Paulo está falando o que o pecado faz em nossa vida, e agora neste momento Paulo diz: portanto, irmãos, eu suplico algo a vocês pela misericórdia e compaixão de Deus, porque a gente não merece, mas nós devemos entregar o nosso corpo, nós devemos entregar nossa vida como um sacrifício que é agradável, santo e vivo para o Senhor, porque este é o culto racional. A palavra racional ali está indicando que é o nosso culto espiritual. Então, o que é que Deus aceita de mim e de você? Quando nós oferecemos o melhor de nós, ou seja, a nossa vida a Ele, irmãos. Isso é ter uma vida transformada. Mas isso é difícil.
Não é fácil não, irmãos. Dizer que isso é fácil é não. No Antigo Testamento, o sacrifício, cada um, quando iria sacrificar, dá o melhor o quê? A melhor ovelha. O melhor deveria ser o melhor para ali, aquele sacrifício como perdão do pecado ou como gratidão, ser substituído pelas faltas daquele povo no Antigo Testamento. E Cristo, Deus entregou por meio de Cristo o quê? O melhor sacrifício, que foi quem? O próprio Filho de Deus. Então é dessa forma. Não tem outra forma para você viver uma vida transformada, se você não entregasse por completo a Deus. Se você não entender isso, oferecer a si mesmo como oferta agradável a Deus. O que nós estamos dispostos a sacrificar por Cristo? O que nós estamos dispostos a sacrificar por Cristo? O que a igreja está disposta a sacrificar por aquele que deu a vida por ela? O que nós estamos dispostos a sacrificar? Paulo diz que o nosso corpo, a nossa vida, quando ele fala de corpo ali, sacrifício agradável a Deus, ele está falando do nosso comportamento, ele está falando das nossas atitudes, que precisa ser uma oferta viva, santa e agradável a Deus. O que temos de melhor para oferecer a Deus, para ofertar a Deus, é a nossa vida, irmãos. E de que forma nós vamos oferecer? Só tem de uma forma, sendo obediente. Não é mais sobre a minha vida, mas sobre a vida que Deus espera e requer de mim. Como teremos uma vida transformada pelo Espírito Santo, sem uma entrega sincera para viver a vontade de Deus? Como, irmãos? O texto diz: apresenteis, ofereceis. Ofereça a si mesmo, meu irmão. No original dessa palavra, apresenteis, ofereceis, ele diz assim: se tornar disponível. Se tornar disponível é abrir um espaço ali, você dizer: isso aqui pertence a Deus. E você sabe como é difícil se tornar disponível para Deus. Você sabe o que eu estou falando é verdade. Às vezes até para chegar nesse culto, você vem empurrado, porque não tem um coração disponível para Deus. Porque você não oferece a si mesmo como oferta agradável a Deus. Está acessível. Está acessível. 1 Samuel capítulo 15, o verso 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto ao que se obedece à sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor do que gordura de carneiros. Não viemos ao culto para receber, viemos ao culto para entregar. Isso é diferente, irmãos. O texto não diz lá: receba a oferta santa e agradável que Deus vai lhe dar. Não, ela está falando de entrega, está falando de oferecer, está falando de estar disponível, total, completo para Deus. E Jesus Cristo entregou-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ai de mim, ai da humanidade, se Cristo não se entregasse, irmãos. Se Cristo não fosse morto naquela cruz. Cristo foi o sacrifício perfeito para que pudéssemos viver a vontade de Deus e Ele nos aceitar. Hebreus capítulo 7, o verso 26, 27 diz, no finalzinho diz: porque Cristo fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. 1 Pedro capítulo 2, o verso 5 diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casas espirituais para serem sacerdócio santo, falando da igreja, irmãos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Qual o sacrifício que agrada a Deus? Você acredita que estar no templo é um sacrifício que agrada a Deus? Às vezes a gente está aqui com a mente em outro canto, né? Então é falho isso. Romanos 6,12 fala sobre isso. Eu gostaria que você lesse Romanos 6,12. Veja o que Paulo fala sobre sacrifício que agrada a Deus.
Coloca, por favor, Dudu, na NA, tá bom? Vamos ler todos nós? Vamos ler? Portanto, não permita o seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. O verso seguinte: também não ofereça os seus membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Não devemos entregar, oferecer o nosso corpo como instrumento para o pecado, Paulo está dizendo, para satisfazer as suas paixões. Paixões ali ele está falando justamente de imoralidade sexual. Hebreus capítulo 13, o verso 15 e 16 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu me lembro que Abel e Caim ofereceram sacrifício a Deus. Deus gostou dos dois? Deus aceitou os dois? Pois é, irmãos. Não acha que por você estar aqui, Deus está, posso assim dizer, aceitando o culto que você está dando a Ele? Tá bom? Isso é muito sério. Muito sério. Teremos uma vida transformada por Deus quando oferecemos o melhor. Quando oferecemos a si mesmo a Deus como oferta agradável. A oferta de Caim não foi agradável a Deus. Não foi. Deus tenha misericórdia de nós se nessa noite não está encontrando em nossa vida uma oferta agradável. Pela forma que nós estamos vivendo, pela forma como estamos utilizando, vivendo a nossa vida, como a forma que nós estamos oferecendo o nosso corpo ao pecado. E devemos oferecer a Deus. Devemos mostrar o valor de Cristo e o seu brilho na maneira como usamos o nosso corpo. Isso é muito sério, irmãos. Vivemos numa sociedade que cada vez mais está se despindo. Uma sociedade que cada vez está com menos roupa. E isso é normal. O corpo está falando sobre isso. O que você acha que Paulo está falando? Oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de adoração a Ele, não só dentro de um templo, mas como estilo de vida. Temos o corpo para mostrar a beleza de Cristo e como o Espírito Santo nos transforma. Cristo não aparece nos músculos, nas maquiagens, na imagem, nas forças, na cor da pele, na classe social, nas rugas do rosto, nas estrias, nada disso. Cristo aparece nos nossos atos, no nosso comportamento. Talvez as pessoas estejam vendo apenas o que você quer mostrar em sua vida, e você está mostrando tudo, menos Cristo. Paulo não está falando aqui de aparência, da sua imagem, nem de ser negligente com isso, nada não, devemos nos cuidar, mas entregar nossa vida como estilo de adoração. Isso mostra a misericórdia em nossos atos. Seu corpo, sua vida, suas atitudes, têm sido uma oferta agradável a Deus? Como posso adorar a Deus com minha vida e provar a boa vontade de Deus? O que é necessário para ter uma vida transformada por Deus e vivendo a vontade dEle? Às vezes você diz que Cristo transformou o meu coração, mas cuidado com isso. Pode ser uma cilada do inimigo. Como assim, pastor? Como é se Cristo transformou o teu coração e não transformou os teus lábios? Como é que Cristo transformou o teu coração e não transformou o teu comportamento agressivo? Como é que Cristo transformou o teu coração e não está transformando e não está deixando esse vício? Como é? Como é que Cristo transformou o seu coração?
Se você tem amado este mundo e você quer viver como este mundo vive, com seus valores e crenças. O que é necessário para ter uma vida transformada por Deus e vivendo a vontade dEle é entregar sua vida a Jesus sem reserva, meus irmãos. Isso é uma palavra para todos nós nessa noite. Essa é uma palavra de check-up na nossa vida. Será que sua vida você tem vivido essa transformação de vida? Confesse os seus pecados e se arrependa. Isso é evangelho. É reconhecer. Seja sincero diante do Senhor e humilde. Procure santidade e não pecado. O seu melhor pertence a Deus. O que preciso fazer para ter uma vida transformada por Deus? Primeiro, é oferecer a si mesmo como uma oferta agradável ao Senhor. Mas o texto nos mostra que nós precisamos de outra coisa para uma vida transformada. Leia comigo o verso 2, Romanos 2, 12 e 2. Vamos lá, essa primeira parte. E não vivam até aí. Os adolescentes podem ler comigo, por favor? Até aí, tá bom? Os homens podem ler comigo, por favor? E não vivam conforme os padrões deste mundo. As mulheres podem ler comigo também? E não vivam conforme os padrões deste mundo. Pois é. O que preciso fazer para ter uma vida transformada por Deus? É não viver conforme os padrões desse mundo. É não achar normalidade onde a Bíblia diz que não é normal. E tem muita gente assim, irmãos. É uma cegueira moral, uma cegueira espiritual que nós estamos vivendo nos dias atuais. Palavra esta, eu sei que não é tão indigesta, mas é necessária, irmãos. Paulo está alertando aquela igreja. Aquela igreja, nós vamos ver como eles viviam. Então o que Paulo está dizendo assim: não tome a forma desta cultura e de seus valores que não tem espaço para Deus. Não imitem o mundo. Ele está falando e analisando do tipo de comportamento, das atitudes, dos gestos, das crenças. O mundo tem um, Deus tem outro. Há uma diferença entre justo e ímpio. No dia do juízo vai ter uma diferença entre quem é ovelha e quem não é. Entre o trigo e a palha vai ter uma diferença. Não tem como, irmãos. Podemos cultuar juntos, mas há um Deus no céu que vai dividir tantinho por tantinho. A palavra do Senhor diz isso. E aqueles que têm uma vida transformada pelo Espírito Santo temem essa palavra. E procuram a cada dia ser mais transformados, mais parecidos com Jesus. Não andaremos em conformidade com este mundo quando cremos que temos um mundo melhor preparado. Quando você diz, não imite, não se conforme aos padrões desse mundo. Aí você pensa, como não? Eu cresci nessa cultura, eu vejo dessa maneira, e como não ter? Tem outro mundo para eu comparar? Tem outro mundo. Tem outro mundo. E onde está, pastor? Está na palavra. Apocalipse capítulo 21. Vou mostrar a você. Apocalipse capítulo 21. Você pode ler comigo? Veja o que diz, do 1 ao 8. Vamos ler? Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles.
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima neste mundo, e já não existirá mais morte neste mundo, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são o quê? Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No verso 21 continua dizendo: esse é o mundo que está preparado. Quando a gente olha o que Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, é porque ele está vendo um mundo melhor. Paulo tem padrão. Esse padrão é Cristo, é o que Deus tem preparado para a sua igreja. E ele continua no verso 21, a igreja pode ler? Os 12 portões são 12 pérolas, e cada uma desses portões é feito de uma só pérola. Continua. A praça é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. No verso 23, a cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações a darão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, nada que seja impuro, nação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os que têm uma vida transformada em Cristo, somente os que estão debaixo da vontade de Deus, verão este mundo que nós acabamos de ler. Por isso, não se conforme com este mundo. Não imite os padrões deste mundo. Não imite. Como você vai viver a vontade de Deus se vive em conformidade com os padrões deste mundo? Por meio dos seus gestos, comportamentos, atitudes, vícios, pecados sexuais, abraçando ideologias, idolatrando pessoas, instituições, abraça o liberalismo teológico, e que em nome do amor de Deus, da palavra, todos, que a Bíblia não é mais suficiente, uma vida cada vez mais aberta ao progressismo, esquecendo-se da palavra. Muitos dos seus colegas, quem sabe, desprezam a Deus, mas você tem prazer de estar no meio deles. Você está cego espiritualmente, embora dentro de um templo vive como um ateu, um agnóstico, um ímpio, alguém indiferente ao que Deus pensa, e vive esperando que Deus faça a vontade dele em sua vida. Mas você é controlado pelos seus prazeres, pelas suas crenças, pelos seus valores, pelo seu eu. Você vai viver e colher o que você escolheu, o que você plantou, mas não a vontade de Deus. É preciso enxergar isso e se arrepender.
adolescentes que se dizem crente, mas têm como referências adolescentes que ouvem músicas depravadas, roupas impróprias para o uso, palavrões na boca, comportamento hostis dentro de casa, e tem uma vida transformada em Cristo. Que Cristo? O que está pendurado com uma foto? Com você dentro de uma igreja? Isso não é evangelho, não. Outros vivem para mostrar sua melhor versão a cada dia, mas não para a luz de Cristo brilhar na sua vida. São os padrões desse mundo. Imagina se fizéssemos uma pesquisa pelo seu perfil no Instagram, no TikTok, e a pergunta é: você vê Jesus na vida deste jovem? Você vê Jesus na vida deste usuário? Como seria a pesquisa? Parece que o mundo, os colegas que você vive, tem um padrão de crente e parece que você não está nele, não. Algumas mulheres crentes têm como heroínas algumas feministas, como referência de lutas e valores, mas não as santas mulheres de Deus. Homens têm como referências homens gananciosos, machistas, avarentos, que só pensam em riqueza. E o seu mundo gira em torno de sucesso, de ficar rico, de tornar milionário. Não tem espaço para Cristo dentro deste coração. Pode viver a sua religiosidade. Você acredita, irmãos? Tua credencial de nascer em um lar cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tua credencial de nascer em um lar cristão não te dá o direito de viver com Jesus permanente, não. Não te dá. Não te dá. Se você ama o pecado pela qual você vive e te dá alegria, esse mesmo teu pecado vai te levar para um caminho de perdição e eternidade sem Deus. Você precisa nascer de novo. Ouça essa palavra com temor. Você não tem vivido uma vida de transformação porque você não está debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe sua indisposição para crescer na fé? Não se interessa por estudos bíblicos, leitura da palavra, ser discipulado, nem fazer discípulo, porque não tem tempo. Como uma desculpa que está muito ocupado. Na verdade, não está falando de tempo, estamos falando de prioridade. E crescer na fé não é uma sua prioridade. Fazer discípulo e ser um discípulo de Cristo não é a sua prioridade. Você sabe disso. Mas nessa noite, será que mais uma vez vai ouvir e vai deixar passar? Nessa noite, Deus marca um encontro conosco para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e termos uma vida transformada em Cristo. E eu concluo. O que está escrito em 1 João 1, 15 e 16. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e as suas paixões e desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que eu preciso fazer para ter uma vida transformada por Deus? Primeiro, oferecer a si mesmo como oferta agradável a Deus. Segundo, não viver conforme o padrão deste mundo. Terceiro, permita que Jesus mude o seu coração. Permita que Jesus mude a sua forma de pensar. É desta maneira. Eu vou orar por essa palavra, por tudo que você ouviu da parte de Deus. Você sabe que precisa fazer mudanças em sua vida e precisa clamar isso a Deus. Ou você sabe que precisa se arrepender nesta noite e precisa confessar isso a Deus.